boa noite a todos. No dia 15 desse mês de maio é comemorado o Dia Internacional da Família. E hoje pela manhã as nossas crianças ouviram da professora Dani sobre a importância da família, que a família é um projeto de Deus. E agora nós vamos mostrar para vocês qual foi o conteúdo que eles aprenderam hoje de manhã, tá bom? O primeiro é que a Bíblia nos revela que a família é um projeto gerado por Deus. Então, a Bíblia nos fala que a família é um projeto de Deus. Deus criou Adão e logo lhe deu uma mulher como companheira para que um fizesse companhia ao outro. O Senhor juntou-lhes como um casal e os abençoou para que fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Jesus veio ao mundo através de uma família. E no livro de Êxodo, lá em Êxodo 20:12, diz que devemos honrar o papai e a mamãe. A família é um projeto de Deus que o inimigo tenta derrubar. Mas quando o casal constrói essa vida no verdadeiro temor do Senhor, o inimigo não encontrará brechas para entrar e destruir a família. A família é o maior presente que Deus nos deu. Cuide bem da sua, honre a sua família, construindo com ensinamentos de Deus e colocando-os em prática e deixando as suas portas abertas para que a palavra de Deus seja exposta, ensinada dentro da sua casa. E nós temos aqui na Igreja Batista Vitória, já foi falado nos destaques, a Célula Mater, que é segunda-feira, o dia que não seja o único, mas que seja pelo menos na segunda-feira, onde nós nos juntamos e falamos de Deus. E é muito importante que nós, como adultos, deixemos e que a gente incentive que as crianças participem, que falem o que entenderam, aquelas que já sabem ler, que leiam a palavra, que cantem louvores, que cante ali junto com o YouTube, da forma como vocês fazem geralmente em casa. Então, incentive que a sua criança participe da Célula Mater toda segunda-feira, no horário que vocês entenderem ali, que se adequa na rotina, mas façam. As crianças aprendem muito e depois ainda nos ensinam e nos cobram. Então, incentive a sua família ali a participar, falar da palavra de Deus, glorificar o nome de Deus dentro da sua casa, amém? E, além disso, traga a sua criança para aprender aqui também conosco. Domingo de manhã e à noite nós temos as nossas salinhas com palavra, com louvor, com ensino mesmo. Nós também, pela manhã, estamos tendo a musicalização com as crianças, todo domingo de manhã. Então, não deixe sua criança de fora, traga a sua criança para participar, amém? Agora eu convido Marcelo Lemos, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Convido todos a se colocarem de pé. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Marcos. E nós vamos ler o capítulo 4, a partir do verso 1.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão Almeida, século 21. Miguel, se tiver aí nessa versão, por gentileza, coloque para a gente, para que todos possam acompanhar. Mas também você pode acompanhar aí pela sua Bíblia física mesmo, ou pelo seu smartphone. Quem encontrou aí na tela, diga amém. E ainda tem gente que ficou na dúvida, hein? Nos diz assim, o texto é a parábola do semeador. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se no barco que estava no mar. E todo o povo ficou à terra à beira-mar. E ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto, e um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábola aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Amém? Feche seus olhos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite e podermos compartilhar da Tua palavra. Crendo que Teu Espírito Santo, Senhor, se encarregará de falar aos nossos corações, de nos tocar nesta noite, na área que precisamos, Senhor. E nós já declaramos, Senhor, que somos necessitados de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém
Podeis assentar. O Evangelho de Marcos, ele é entre os demais evangelhos o mais curto. Tanto é que Mateus e Lucas se encarregam de iniciar a sua narrativa contando a genealogia de Jesus. Mas isso tinha um propósito até. Para quem eles estavam escrevendo, eles precisavam demonstrar da onde veio, qual era a origem de Jesus. Marcos, ele era mais direto. Tanto é que uma palavra que se destaca no seu evangelho é, na tradução para o português, imediatamente. Tudo era imediato. E por mais que fosse e seja o evangelho mais curto, ele é o mais denso, o mais intenso, o mais profundo quando trata das ações de Jesus. Nem tanto dos ensinamentos, mas sim das ações, aquilo que Jesus fez por todas as pessoas que o procuravam, por aqueles que estavam buscando por conta de um milagre, ou por uma palavra de esperança, de salvação. Tudo era muito imediato, tudo era a ação. A ênfase, então, do Evangelho está na atividade de Jesus em suprir as necessidades físicas e espirituais de todos os tipos de pessoas. E volto a repetir, a palavra que mais se destaca neste evangelho é imediatamente. E Marcos usa, então, para demonstrar as ações de Jesus, ele relata, então, as parábolas que Jesus contou. Uma delas, a que nós lemos aqui no capítulo 4, que foi uma parábola contada por Jesus, que é a parábola do semeador. A parábola, ela vem, na verdade, para a gente entender, de dois termos gregos. Não vou citá-los aqui, mas em português significa uma história colocada ao lado, ou uma imagem colocada ao lado de um ensino que se quer transmitir para ajudar a quem está ouvindo a entender o seu significado. Eu não sei se todos vão ter a mesma percepção que eu, mas quando eu falo de parábola, eu lembro muito de uma brincadeira que acontece muito sempre no final do ano, né? Que é o amigo abençoado, ou alguns conhecem, né, como amigo oculto, amigo X, onde na verdade quando você chega, você encontra lá vários embrulhos, um mais bonito do que o outro, e fala a verdade, a gente fica com muita curiosidade de saber o que tem naqueles embrulhos, sim ou não? Mas você não sabe, e nem consegue fazer ideia. Na verdade, o que acontece? Quando quem te tirou começa a contar uma história, começa a contar algumas coisas a seu respeito. Na verdade, ele está ali contando um pouquinho de você, para que você consiga se identificar e chega ao ponto
até aquele momento que é o ápice, que ele fala bem assim, é você. Aí muitos falam assim, né? O meu amigo abençoado é muito legal. Aí todo mundo levanta a mão. O meu amigo é muito bonito. Aí todo mundo levanta a mão. Mas chega uma hora que esse amigo ou amiga precisa ser revelado. Quando se abre o embrulho, nem sempre aquilo que está lá é aquilo que você esperava. Mas, na verdade, a história que foi contada fez com que você se identificasse com aquilo que foi o presente que você recebeu. Muitos são abençoados, né? Recebem aquilo que realmente desejam, né? Outros se frustram com um par de meias ou uma gravata. Mas, na verdade, quando estamos falando aqui numa parábola, numa história contada, para traduzir numa verdade, o que Deus tem reservado para nós é sempre o melhor. Diga para o seu irmão, a história que Deus conta para você é sempre o melhor. O que Ele tem reservado para nós é sempre o melhor, mas às vezes não dá para contar de bate-pronto, porque nós não estamos prontos para receber. Aí precisa então contar de uma forma descontraída para que a mente comece a processar e você comece a entender, então é isso que Deus quer para mim. Então este é o propósito de Deus. Então é isso que Deus espera de mim. Porque se Deus simplesmente chegasse aqui e te entregasse um embrulho chamado salvação, que maravilha, né? Quem não quer receber? Mas aí você ia virar e falar bem assim, o que eu vou fazer com isso? Mas então ele começa a mostrar que além dele te dar o melhor presente, a maior dádiva, tem algo muito maior, muito mais profundo que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. A parábola começa de forma inocente, como uma imagem que prende a nossa atenção para despertar o nosso interesse. E quando focamos e examinamos esta imagem, ela se torna como um espelho, para que a gente comece a enxergar aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo dito, que vai refletir a nossa imagem mesmo. Porque tudo que Deus conta a nosso respeito, tudo que Deus fala comigo, é para mostrar como está a minha situação. É para mostrar o que eu preciso mudar. É para mostrar o que eu preciso fazer. Se continuarmos a olhar pela fé, esse espelho torna-se uma janela. E nela somos capazes de enxergar a Deus e toda a sua verdade. E aí nós vamos ver que a verdade de Deus, além da salvação, é também nos tornar filhos produtivos, nos tornar sementes que germinam e que dão frutos, nos tornar pessoas melhores nessa terra, agentes de Deus para levar a mensagem para outras pessoas. Essa é a verdade de Deus. A pergunta que nos cabe é: como respondemos a essa verdade? E a forma que responderemos, ela determinará quais os próximos passos de Deus para nós e o que
Ele deseja nos ensinar. Foi isso que Jesus disse e tentou mostrar na parábola do semeador. E ele disse assim: olha, o semeador, o propósito dele é semear, é lançar a semente na terra. Mas nós precisamos nos atentar para a história, porque no meio dessa atividade, dessa ação, vão acontecer algumas coisas para desviar o foco da verdade de Deus para nós. Por isso que ele começa a contar a parábola e usar algumas expressões muito comuns: terra, semente. E ele diz assim, algumas caíram no meio do caminho, à beira do caminho. Antes mesmo que germinassem, veio as aves do céu e a comeram. Na verdade, Jesus estava querendo mostrar para eles que ele estava ali para concedê-los, para trazer aqueles que estavam ouvindo, e era uma grande multidão, eram várias pessoas, que ele tinha uma palavra de esperança, de vida, para entregar às terras, aos corações, às vidas, mas que poderiam acontecer alguns percalços que talvez impedissem que essa palavra os alcançassem. E ele fala também das que foram colocadas no terreno pedregoso, na dos espinhos, e aquela que foram colocadas na terra boa. E os discípulos então perguntaram: Senhor, nós não entendemos ainda. E ele então diz: se vocês não entenderam essa, que é mais simples, como vão entender as demais? Então ele se dispõe a explicar o que significava a palavra. Ele abriu a janela para que aqueles que estavam ali pudessem ver a sua imagem, pudessem ver refletido a sua vida e como cada um desses eventos poderia acontecer e se teriam sucesso em frutificar ou não. Então, Jesus, ele descortina, abre os olhos para que as pessoas ali pudessem compreender. Então ele começa a explicar o que é a parábola. Antes de entrarmos nessa explicação, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai ser o tema da mensagem, apesar que já temos alguns minutos, né? A pergunta é: como está a sua terra? Porque quando Jesus começa a explicar, nós notamos que há vários tipos de terra. A semente é a mesma, o semeador também, mas há vários tipos de terra. E aquela terra que são mais distraídas, ou que não estão tão perceptíveis àquilo que o semeador está lançando, ao ponto de, no momento de distração, de desatenção, vem o diabo e rouba a semente. Aí nós poderíamos perguntar: meu Deus, mas se eu estou na minha casa,
orando, ou se eu estou dentro do templo, ou se eu estou participando de uma celebração, como pode, então, eu ser furtado, ou como a palavra diz aqui, roubado pelo diabo? É quando a nossa terra, ela está desatenta. E é muito comum estarmos desatentos. Porque hoje temos na palma da nossa mão muitas distrações, muitas coisas que tiram a nossa atenção. Eu estava mesmo agora aqui no período de louvor, né? E de repente o meu relógio vibrou. Aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Olhei, pensando que era alguma coisa importante, né? Era uma propaganda do Uber. Aí eu deixei de ouvir e de ministrar o louvor. Vejam, os irmãos, como é real. Agora, pensam quando o Senhor, Ele prepara todo um culto, e Ele decide então naquele dia derramar as bênçãos sobre as nossas vidas, que é o desejo dEle, e trazer para cada um de nós a resposta que precisamos. Mas na hora que o semeador joga a semente, nós estamos distraídos, e a semente cai do lado, ou vem o diabo, carrega e leva embora. E nós saímos frustrados. Poxa, Deus não fala comigo. Eu não recebo a minha resposta. Nunca chega a minha hora, quando na verdade a hora é toda hora. Só nós que não tomamos posse. Por isso que Jesus, ele diz, através do Evangelho de Marcos, fiquem atentos, ouçam, prestem atenção, ficam atentos, porque o semeador está constantemente lançando as sementes. E não é diferente hoje. E quem sabe é a sua que vai ser lançada hoje. E como está a sua terra? Quando o Evangelho não é recebido, quando nós nos distraímos e perdemos a semente, essa recusa torna-se uma perda para nós mesmos. E até aquilo que parecia já estar garantido, desaparece. Mas como isso? Eu vim à igreja, glória a Deus. Deus, Jesus já entregou a sua vida na cruz. Por mim, e a minha salvação está garantida. Mas lembra que eu disse que não é só o embrulho da salvação? Tem muito mais. É por isso que o próprio evangelista aqui, ele ainda no capítulo 4, ele ainda começa, ele dá mais algumas explicações, e ele vai um pouquinho para a parábola da candeia, e ele conta, que quem acende a candeia não vai colocar debaixo da cama. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 23, que diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E no 24, também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, porque com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. O Espírito Santo nos chama a atenção para ouvir o semeador. E quando ele lançar a semente, que nós consigamos reter.
para que nós possamos então dizer a Deus e deixar a todo mundo ouvir de você a verdade, de que Deus, Ele não só comprou a sua vida, te resgatou do pecado, mas Ele te chamou para ser um vitorioso, para ser um vencedor, para frutificar, para conhecer a verdade. E a palavra fala que, uma vez que conhecemos a verdade nos libertará. O pastor Charles Spurgeon, no comentário da Bíblia King James, ele diz que sempre haverá um pássaro onde houver uma semente na estrada, e sempre haverá um demônio onde houver uma palavra pregada sem que seja recebida no coração. E acrescenta, ele é muito rápido. Nós, às vezes, demoramos para tomar posse, mas ele não brinca, ele rouba com muita rapidez. Eu vi também uma postagem que dizia o seguinte: se o diabo não puder derrotá-lo, e não pode, porque nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, ele vai fazer qualquer coisa para distraí-lo, para que você não receba a semente. A segunda semente que caiu entre as pedras é aquela terra receptiva, animada, que topa qualquer parada, topa qualquer bronca. Vamos fazer tal coisa, estamos juntos. E quando eu falo para todos nós, inclusive para mim. Porque, como eu disse, a parábola está descortinando para nos enxergarmos e ver aonde precisamos melhorar, como também eu preciso ver onde eu preciso melhorar. E é com alegria, né? Olha, recebemos com muita alegria, é para isso, é para fazer tal atividade, vamos fazer. Mas com a mesma alegria que recebe e é a mesma rapidez que desanima. Porque ela foi semeada entre as pedras, não fincou raízes para se sustentar, mas muitas vezes precisamos também passar pelas pedras, precisamos ser confrontados, às vezes precisamos ser um pouco esmagados, testados, e mesmo assim nos aprofundar para ter raiz e permanecer. Eu anotei um texto, eu anotei uma parte da música que cantamos aqui na ministração de louvor, que diz assim: eu entendi que no caminho pedras terá, eu vi em campo aberto se erguer construção. Foi com muitas pedras, foi com muitas mãos. Como está a sua terra? As pedras estão sufocando a palavra, a semente. Elas precisam ser retiradas, ou são pedras que vão te ajudar a te forjar, a te fincar raiz, para que quando vier, como a explicação que o próprio Jesus deu, as tribulações, nós não venhamos desanimar. A terceira semente, acredito que acontece com a grande maioria.
inclusive todos que estamos aqui. São aquelas que, lançadas, como a palavra fala aqui, entre os espinhos. E na explicação do próprio Senhor, ele diz assim: outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Já começou a melhorar, né? Pelo menos agora estou ouvindo. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem não tem preocupações? Ninguém, né? Quem não deseja melhorar de vida? Todos desejam melhorar de vida. Quem não tem desejo por outras coisas? E a palavra aqui não disse do que se tratam. Pode ser um novo curso, pode ser uma nova aquisição, pode ser uma viagem. São as preocupações do nosso dia a dia, do cotidiano, que querem tornar a semente infrutífera, impedir que ela germine. Mas as preocupações, elas não vão deixar de existir. Elas não vão deixar. O próprio semeador, que nos fez vencedores, é que vai nos dar condição de vencer todos esses obstáculos, de podar, de medir aquilo que podemos desejar ou não, das preocupações que devemos entregar em suas mãos para que Ele cuide. São muitos boletos para pagar. São enfermidades que nos afligem. São problemas no trabalho. E eu digo isso porque eu vivi isso recente. E que me sufocaram também. Ao ponto daquilo que o semeador depositou começar a se tornar infrutífero. Mas Deus, Ele não vai permitir isso, porque se Ele está mostrando a verdade, é porque Ele quer nos dar o escape. O que nós só precisamos é que, no espaço dessas preocupações, das seduções e dos desejos por outras coisas, não tenha espaço para esses hóspedes, que só tenha o espaço para a palavra do semeador. E no próprio capítulo 4, Jesus explica isso. Ele diz: olha, essas dificuldades vão acontecer. Mas lembra o que ele disse? Ouvir, ficar atento. E na sequência da parábola,
A palavra fala que os discípulos entram num barco e acontece no lago uma tempestade. São as preocupações, são os boletos que temos para pagar, são as enfermidades, são as dificuldades do dia a dia, são as nossas tempestades. É o nosso lago agitado, é o nosso mar revolto, é as águas balançando o barco para nos derrubar. Mas a palavra fala o seguinte: ouvi, esteja atento. Até que eles entenderam que dentro do barco deles estavam aquele que pode dar o comando para o vento, para a tempestade e ela se acalmar. E aí eles resolveram: Senhor, não te importa que morramos? E eles falam: mas eu estou aqui. E ele levanta e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Ele levanta no barco e ele diz: agora é comigo. Não precisa se preocupar com as dificuldades, porque eu estou aqui para dar calmaria na sua tempestade. Volto a repetir: como está a sua terra? A última semente é aquela, a última terra é aquela que o Espírito Santo quer de cada um de nós. E dela eu não vou falar. Eu vou te convidar a se colocar de pé. E você vai pedir ao Espírito Santo que abra a janela e te faça enxergar. E quando você, com os seus olhos da fé, olhar para a verdade de Deus, eu quero que você contemple a sua vida como a melhor terra, como uma terra produtiva, como uma terra frutífera, e a sua oração nesta noite vai ser: semeador, eu estou aqui, coloque e derrame a semente que o Senhor quiser na minha vida. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Enquanto ainda você ora, o Ministério de Louvor estará cantando, mas não deixe de pedir a Deus que abra os seus olhos da fé, para que você se veja hoje como a melhor terra.